O Império Romano do Oriente pagava tributos aos hunos de Átila para que estes não invadissem suas fronteiras, o que era humilhante para um império que havia conquistado tantas terras e tantos inimigos havia posto de joelhos. Por sua vez, Aétio, que lembramos agora ser um homem poderoso no ocidente, mantinha uma boa relação com os hunos, com a intenção de mantê-los longe de suas fronteiras. No entanto, a situação logo mudaria. Que, a propósito, se você ainda não viu as campanhas de Walia e a ascensão ao trono visigótico de Teodorico I, que terá um papel importante neste capítulo, você pode assistir ao vídeo clicando no link que aparece na parte superior da tela. Aproveite para se inscrever no canal e se juntar à Guarda Hispânica. Mas, se você já é, convido você a dar uma olhada na página do Patreon e considerar apoiar financeiramente o canal, juntando-se ao nosso Senado. Eu e toda a guarda agradecemos. Vamos continuar com o vídeo. E é que vamos assistir a um jogo político de grande calibre. Marciano, imperador do Oriente, via os hunos como um perigo que a qualquer momento deixariam de cobrar tributos e prefeririam saquear suas terras. Portanto, de alguma forma, começou a fazer Átila ver que a Gália era um espólio mais apetecível do que a própria Constantinopla. Vamos que ele passou o problema para o Império Romano do Ocidente. Valentiniano, terceiro imperador do Ocidente, e seu leal Aétio tentaram convencer os hunos de que a Gália não era tão importante, que era melhor ele ficar onde estava enquanto tinham conversas com Teodórico I, rei dos visigodos, para garantir sua ajuda se os hunos finalmente decidissem invadir o primeiro império do Ocidente. Obviamente, Teodórico I sabia que o primeiro objetivo de Átila seria Ravenna, mas que se as hostes romanas caíssem, os visigodos seriam os próximos, por isso Teodórico via com bons olhos a aliança com o primeiro Império Romano. Desde Cartago, o rei dos Vândalos e Alanos, Genserico, tentava convencer Átila a invadir o Ocidente e assim eliminar os visigodos, inimigos ferrenhos dos Vândalos. Lembremos o que ocorreu entre um filho de Genserico e uma filha de Teodórico I. Por sua vez, Átila tinha algo a dizer. Ele também não via com bons olhos a aliança entre visigodos e romanos, e também tinha a intenção de destruir os primeiros. O fato é que todos esses movimentos políticos e diplomáticos aconteceram durante os anos 449 e 450, com o objetivo de evitar um conflito de grandes dimensões. No entanto, as negociações para evitar a guerra falharam e Átila cruzou com seus guerreiros o Reno para devastar diversas cidades galo-romanas. Orleans, defendida pelos alanos de Sanchibano, decidiu se render sem lutar, mas parece que nem todas as forças estavam lá, pois a aproximação do exército visigodo fez com que Átila se retirasse sem lutar. E Átila consultou seus adivinhos e eles disseram que um de seus grandes inimigos morreria em batalha, mas que isso não significaria a derrota do inimigo. Veremos se essa previsão se cumpre ou não. As forças de ambos os lados foram se concentrando, com Ezio trazendo todos os soldados possíveis do Império. Até que no dia 20 de junho do ano 451 d.C., ocorreu o grande confronto entre ambos os lados. Um confronto que seria lembrado por toda a eternidade. Ocorreu a Batalha dos Campos Catalâunicos. Vamos analisar os exércitos de cada lado. De um lado temos o exército romano. Romano porque estava sob as ordens diretas do imperador, e é que Sidônio, cronista da época, o chama de uma força de auxiliares sem legionários. No entanto, as tropas que Aétio havia trazido da Itália eram formadas pela elite. Eram auxiliares palatinos e tinham um treinamento superior às antigas legiões da República. Os romanos se posicionaram no flanco esquerdo, apoiados por auxiliares francos, sármatas, burgúndios e saxões. No centro temos as tropas alanas lideradas pelo rei Sanchibano, que lembramos é o que havia rendido Orleão sem combater, por isso Aétio duvidava que esses homens mantivessem suas posições durante toda a batalha. A intenção dele era que Átila pensasse o mesmo e atacasse o centro com seus próprios homens. A intenção de Aétio seria ao realizar uma pinça. Veremos se ele consegue.
No flanco direito, finalmente temos os visigodos liderados por Teodórico I, acompanhado de seu sucessor Turismundo. Por sua vez, Átila também tinha um exército bastante diversificado. No centro, ele colocou seus preciosos hunos. Ele posicionou os gépidos no flanco direito para enfrentar os romanos. Os ostrogodos foram colocados contra os visigodos. É curioso como dois povos, ostrogodos e visigodos, que haviam invadido juntos o império e lutado juntos sob o comando de Ararico, agora se enfrentariam em batalha. No total, temos cerca de 40 mil homens do lado imperial e cerca de 50 mil do lado de Átila. E senhoras e senhores, deram início aos preliminares da batalha. As tropas visigóticas se apoderaram de uma pequena colina que estava em seu flanco. Isso lhes daria uma ligeira vantagem no combate. Às 2:30 da tarde, Átila ordenou a carga de todo o seu exército e os gépidos, huns e ostrogodos carregaram contra seus respectivos inimigos. Atacou a esta hora com a ideia de, se a batalha não se inclinasse a seu favor, poder se retirar ao abrigo da noite. Os romanos, liderados por Aécio no flanco esquerdo, mantiveram-se em todo momento numa posição defensiva, enfrentando os gépidos, mas sem se arriscar, com a intenção de não perder homens de forma estúpida. Os gépidos no início se lançaram como feras, mas logo também começaram a lutar de forma mais cautelosa, por isso as baixas nesse flanco foram poucas. E tudo porque a batalha seria decidida no centro e no outro flanco. A ideia de Aétio era que fossem os visigodos e alanos que suportassem todo o esforço da batalha, de forma que, se vencessem o combate, estivessem suficientemente enfraquecidos para não poderem se rebelar contra o império. Os ostrogodos atacaram os visigodos com fúria e isso foi recebido em uma formação de muralha de escudos. Vale destacar que todos os visigodos estavam desmontados, de forma que não fossem um alvo fácil para os arqueiros hunos. Os visigodos resistiam investida após investida dos ostrogodos, e estavam fazendo isso muito bem, causando muitas baixas aos ostrogodos. Mas é verdade que os homens de Teodorico I também estavam perdendo homens. A verdade é que o centro resistia, mas o centro não. Os guerreiros alanos resistiam às investidas dos cavaleiros e arqueiros montados hunos. No entanto, os alanos, que haviam começado com um moral não muito alto, foram recuando pouco a pouco, lentamente, mas a cada hora que passava, o centro das forças imperiais se afastava do eixo da batalha. Chegou um ponto em que os hunos puderam atacar os visigodos pelo flanco, e é aqui que Teodorico I montou em seu corcel e incitou seus guerreiros a combater. Pivotou ligeiramente sua linha para enfrentar a nova ameaça, mas uma flecha o atingiu no peito, fulminando-o instantaneamente. Por um momento, ambos os lados contiveram a respiração. Átila e os ostrogodos, bem como o próprio Aécio, esperavam que os visigodos batessem em retirada, mas nada poderia estar mais longe da realidade. Em uma grande demonstração de iniciativa e senso de dever de Turismundo, sucessor de Teodorico I, se proclamou rei dos visigodos de forma imediata e pediu a seus novos súditos que vingassem seu pai e destruíssem os inimigos de seu povo. E então os visigodos, com energias renovadas, passaram da defensiva para a ofensiva e atacaram os ostrogodos e os hunos, desorganizando suas formações e penetrando entre suas linhas. Diante deste novo ímpeto, os ostrogodos perderam seu ânimo para lutar e deram meia volta, fugindo do campo de batalha. Observando o que ocorria, Aétio ordenou a carga de seus palatinos contra os gépidos, que já mal tinham vontade de lutar por uma causa que parecia, naquele momento, condenada ao fracasso. Os romanos lutaram contra a frente bárbara até colocá-los em fuga, permitindo a eles deixar o campo de batalha. Os visigodos também deixaram o campo de batalha. Os visigodos fizeram o mesmo. Um momento, você sabe em qual famosa batalha, também crucial para Roma, essa estratégia ocorreu? Um centro que recua e flancos que avançam e envolvem? Deixe nos comentários que eu sempre estou lendo. Não se esqueça de entrar no Discord do canal, para poder ficar por dentro de tudo o que acontece na Guarda Hispânica. Bom, vamos continuar. Átila, vendo que estava prestes a ser cercado, ordenou a retirada para o seu acampamento, que não era mais do que um círculo de carros.
nada a ver com os acampamentos romanos de marcha que anos atrás eram construídos pelas legiões romanas. Aliás, se você não sabe como eram esses acampamentos, você pode descobrir clicando no link que aparece na parte superior da tela. Poderíamos pensar que Átila estava acabado e que as forças imperiais cercariam suas posições e o esmagariam. Pois não. É verdade que as forças imperiais decidiram cercar os hunos e rendê-los por fome, mas deixaram as horas passar, dando tempo para Écio realizar movimentos políticos. Enquanto isso, os visigodos aproveitaram o momento de paz para procurar o cadáver de seu antigo rei, Teodorico, pois no calor da batalha não tiveram tempo de recuperar seu corpo. Turismundo queria vingança e tentou entrar em combate corpo a corpo com os hunos, mas Aétio convenceu o novo rei visigodo a se retirar, alegando que seus irmãos poderiam estar tramando tomar o trono visigodo, aproveitando que Turismundo estava longe de casa. Os visigodos finalmente decidiram voltar para Tolosa, mas o que Aétio realmente não queria era que os visigodos obtivessem poder demais para, após a queda de Átila, se levantarem contra Roma. Afinal, Aétio sabia que deveria haver um equilíbrio entre os povos bárbaros para que nenhum se enfrentasse diretamente contra o Império. É por isso que Aétio também se retirou, permitindo que Átila salvasse a vida, embora com um exército muito reduzido. As forças imperiais haviam perdido cerca de 10.000 homens, enquanto as tropas de Átila mais de 15.000. No ano seguinte, em 452 d.C., de cidades como Milão e Pavia. Seu objetivo final era tomar cidades como Milão e Pavia. Seu objetivo final era tomar a cidade de Roma, mas seus homens começaram a sofrer as mesmas dificuldades que as hostes de Alarico anos atrás. As tropas das estepes começaram a passar fome e, para piorar, o Império do Oriente enviou reforços para ajudar Valentiniano a derrotar o flagelo de Deus. Átila desistiu de sua tentativa de tomar Roma e começou a vagar pelo norte da Itália. Tentou entrar no território dos visigodos, mas Turismundo conseguiu derrotá-los, então os hunos tiveram que se retirar de suas fronteiras. No ano 453 d.C., Átila se casou, o que poderíamos dizer que não tem maior importância, pois já tinha mais esposas. O que acontece é que no banquete o rei comeu e bebeu em grande quantidade, e enquanto dormia naquela noite, Átila, o flagelo de Deus, morreu devido a uma hemorragia nasal. Finalmente, o homem que havia obrigado ambos os impérios a trabalharem juntos, o homem que parecia que iria destruir Roma, havia morrido em sua cama. Lembram da previsão que deram a Átila? Pois se cumpriu. Um grande rival morreu no campo de batalha, este é Teodórico I, mas isso não fez com que os visigodos desaparecessem. De fato, os visigodos eram mais poderosos do que nunca. Turismundo, aproveitando a ocasião, saqueou Arlis, mas não pôde desfrutar de seu reinado por muito tempo, pois no mesmo ano em que Átila morreu, o Rex Visigodo foi executado por seus irmãos Teodorico e Frederico, sendo o primeiro o novo Rex Gotorum. Ano 453 d.C., 23 anos para o final do Império do Ocidente. Tic-tac! Aqui termina o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos, e especialmente aos patronos e senadores da Guarda Hispânica por apoiar o canal e fazer este projeto seguir em frente. Dê like se gostou do vídeo e inscreva-se para não perder nenhum episódio.